Olá! Esse é o segundo vídeo da playlist Introdução ao Eletromagnetismo. Nesse vídeo, trataremos de fluxo e lei de Gauss. Então vamos lá. Aqui temos duas áreas representadas para podermos entender o conceito de fluxo. Então aqui eu tenho uma área, aqui eu tenho outra. Fluxo é conhecido como vazão no ensino médio. Conceitualmente, ele é o volume de um fluido com uma velocidade V que atravessa uma área aqui qualquer. Então ele tem uma velocidade V. A vazão é definida como velocidade vezes a área de onde o fluido atravessa. Nós podemos até observar a unidade e nós vemos que a unidade de velocidade é metros por segundo e a unidade de área é metro quadrado. Então nós temos metros cúbicos por segundo, ou seja, o volume do fluido que atravessa essa área por segundo. Então isso aqui seria tipo um fluxo volumétrico. Agora, nós estamos avaliando um fluido que atravessa a área dessa forma aqui. Então ele atravessa a área de forma perpendicular à área. Porém, e se eu quisesse avaliar um fluido que atravessa a área nesse ângulo aqui? Como é que eu vou avaliar a contribuição dessa velocidade para a vazão? Primeiro, nós vamos desenhar aqui esse fluido atravessando essa área com essa velocidade V. Então, ele faz um ângulo qualquer em relação a essa área. Agora nós queremos avaliar qual é a contribuição desse fluido para a vazão se ele atravessa a área num ângulo qualquer. Então, para nós podermos considerar a contribuição do fluido nessa velocidade V para a vazão, formando esse ângulo com a área, nós temos que considerar um vetor chamado vetor área. Tem vários nomes, mas ele é chamado de vetor área. Uma das características dele é que o módulo dele é igual ao valor da área. Ele é perpendicular à superfície. Ele é definido como a área na direção de um vetor normal à superfície. Então vamos ver como é que a gente descobre qual vai ser a contribuição da vazão nesse ângulo, utilizando o vetor área agora. Então vamos lá, olha só. Vamos primeiro considerar uma primeira situação, em que eu tenho a superfície aqui. Agora a gente está olhando de perfil, aqui está a superfície, e aqui está o vetor A. E no nosso primeiro caso, vamos lembrar que a velocidade cruzava perpendicularmente à superfície, porém paralelamente ao vetor área. O fluido atravessa totalmente a área, então a contribuição aqui vai ser 100%. Para uma segunda situação, vamos considerar então o vetor V passando sem atravessar a superfície. Ele passa paralelamente e perpendicularmente ao vetor área. A contribuição dele é nula, porque ele não atravessa a área, então não tem vazão. Para uma terceira situação, nós temos de novo o vetor A e agora o vetor velocidade atravessando a superfície, fazendo esse ângulo θ aqui com o vetor A. Esse vetor, ele vai ter duas componentes. Uma delas, ela é paralela ao vetor A. A outra é perpendicular ao vetor A. Quem é que vai contribuir para a vazão? Apenas a componente paralela. Qual é o valor da componente paralela? A componente paralela é dada por V cosseno de θ e a componente perpendicular é V seno θ. Só que a gente só vai utilizar essa daqui para os nossos cálculos. Portanto, ao recapitularmos, temos que a vazão depende do cosseno de θ entre o vetor V e o vetor área. Então, na vazão, nós vamos agora chamar de fluxo. Ele vai ser definido com esse símbolo aqui. Ele é equivalente a V vezes A vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vamos ver se isso é realmente verdade. Para a situação 1, o ângulo entre V e A é zero. Então, o fluxo se torna V vezes A vezes o cosseno de zero, que dá 1. Então, fluxo é V vezes A, que é a própria vazão. Bom, nesse caso 2 aqui, nós temos que o fluxo vai ser dado por VA, cosseno do ângulo entre eles, que é 90 graus. Cosseno de 90 é zero, então o fluxo é zero. E nesse caso, o fluxo vai ser denotado por essa equação mesmo, em que você tem V sobre A e o valor vai depender da contribuição da componente paralela de V. Bom, essa equação pode ser representada por um produto escalar. O produto escalar é o quê? É a projeção de um vetor em outro. Então, nós podemos representar ela por V escalar A.
Então, o fluxo vai ser definido como V escalar A. Então, agora vamos falar de fluxo elétrico. Análogo ao fluxo volumétrico, o fluxo elétrico representa o campo elétrico fluindo através de uma superfície. E a gente vai chamar agora de superfície gaussiana. Isso vai ter um motivo importante depois. Aqui a gente tem a superfície e aqui a gente tem o campo elétrico fluindo através dessa superfície. Então perceba que ele entra e sai através dela. Nesse caso, para a gente calcular o fluxo elétrico nessa superfície, fica mais fácil nós subdividirmos ela em partes pequenas, partes menores, para nós termos vetores de área. Como não é área completa, vamos chamar agora de delta A. Diversos delta A's que são normais à superfície. Eles apontam ainda ortogonalmente a superfície. A cada parte vocês veem que nós temos um vetor delta A e vetor do campo elétrico. E esses dois vão contribuir para o fluxo total. Por quê? Lembrando da nossa explicação anterior, o fluxo ele foi definido como V vetor escalar A. Só que nesse caso, nosso fluxo vai ser cada contribuição de cada quadrado desse, fazendo o produto escalar entre o vetor área e o campo elétrico. Então, por exemplo, nós vamos considerar essa área aqui. A gente faz o delta A e a gente faz o campo elétrico indo para cá, fazendo um ângulo de 90 graus entre os dois. Nesse caso aqui, o fluxo vai ser E escalar delta A, que vai ser E vezes N, cosseno do ângulo entre eles, que é 90, delta A. E esse aqui vai dar zero. Então, nesse pedaço aqui, a contribuição do campo elétrico escalar a delta A vai ser zero. Mas isso a gente tem que considerar para cada pedacinho da nossa superfície gaussiana. O fluxo não vai ser definido dessa forma aqui. Ele vai ser definido como uma somatória das contribuições de E escalar delta A. Isso provisoriamente. Só que o que vai acontecer? Vamos considerar que esse delta A fica tão pequeno, você faz essa área tendendo a zero. Ou seja, se eu considerar que essas áreas podem tender a zero, nós obtemos que elas se tornam áreas diferenciais, ou seja, áreas tão pequenas que você começa a enxergar a soma delas como um contínuo. Então você consegue ver a superfície completa. Logo, o fluxo se torna uma integral de E. Agora, o delta A se torna um diferencial de área, porque ele é muito pequeno. Mas a ideia ainda é a mesma. Ele ainda é um vetor ortogonal à superfície. Só que tem um detalhe. Essa integral aqui tem que ser numa superfície fechada. E esse círculo se refere a isso, a uma superfície fechada. Isso equivale a dizer que tudo que entra nessa superfície sai. A segunda coisa é, a unidade de fluxo é Newton metro quadrado sobre Coulomb. E que o fluxo através de uma superfície gaussiana é proporcional à quantidade de linhas que atravessam a superfície em cada área. Então, quanto mais linhas você tem atravessando, maior é o seu fluxo. Agora vamos fazer um exemplo de cálculo de fluxo nessa superfície aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para onde o meu campo está fluindo. Ele flui aqui, atravessa a superfície e sai pelo outro lado. Depois ele entra aqui, todas as linhas de campo passando aqui por dentro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é desenhar os vetores de área. Nós temos um aqui, normal a essa superfície. Temos um outro aqui, que é normal a essa superfície. E temos um terceiro aqui atrás, normal a essa superfície. Para ficar mais fácil, vamos dividir essa superfície em três. Parte A é essa tampa, parte B, que é todo o cilindro, e a C, que é a outra tampa. Qual é o fluxo? O fluxo, como nós vimos, é a integral na superfície fechada de E escalar dA. Qual é a minha superfície fechada? A superfície fechada é a integral em A de E escalar dA mais a integral em B de E escalar dA mais a integral em C de E escalar dA. Vamos chamar essa daqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de 3. Vamos fazer elas separadamente. Em 1, nós temos o quê? Que, vou até fazer o desenho separado aqui. O vetor dA aponta para cá e o vetor de campo elétrico está apontando para cá. O que é E escalar dA? E escalar dA será igual a E escalar o N
dA, que é igual a EN, o cosseno do ângulo entre eles, que no caso aqui é 180 graus, cosseno de 180, dA, e dá menos E, esse vetor é unitário, então ele vira 1, dA, eu integro isso, eu fico com menos E integral de dA igual a menos EA. Essa é para a superfície 1. Em 2, nós temos um cilindro, a superfície é o cilindro, sem essas tampas aqui, onde dA aponta para fora do cilindro e o campo elétrico aponta para cá. Portanto, perceba que o ângulo entre os dois é 90 graus. dA e E formam 90 graus. Portanto, o fluxo aqui já vai ser zero diretamente, porque depende do ângulo entre os dois vetores, como nós vimos anteriormente. E na terceira ocasião, nós temos que o ângulo entre os dois vai ser zero. Observem, os dois apontam na mesma direção. Então, para ângulo zero, é análogo a essa situação, só que o ângulo é zero e o cosseno de zero é 1. Portanto, a integral é EA. Então, qual vai ser o fluxo total? O fluxo total será soma de 1 mais 2 mais 3. 1 é menos EDA, 2 é 0 e 3 é EA. Portanto, nós temos que esse vai cancelar com esse e aqui é 0, então o fluxo é 0. É interessante observar isso, pois o campo elétrico atravessa a superfície de modo que todas as linhas que entram saem. Então o fluxo tem que ser 0. Vamos falar então, finalmente, da lei de Gauss. Ela vai relacionar o fluxo total de um campo elétrico através de uma superfície fechada. A gente viu superfície gaussiana, agora a gente entende por que ela deriva da lei de Gauss, a carga total envolvida por essa superfície. Então vamos observar um exemplo. Eu com uma carga positiva crio uma superfície gaussiana e essa carga positiva vai gerar um campo elétrico para fora. E cargas positivas sempre têm linhas de campo para fora. Ela é chamada de carga envolvida, ou seja, é a carga que está dentro da minha superfície gaussiana, que é essa daqui. E aqui você tem o fluxo. Então o que a lei de Gauss faz? Ela relaciona essas duas coisas, o fluxo com a carga envolvida. E como é que ela relaciona isso? Ela relaciona isso dessa forma, é igual a carga envolvida. Essa é a lei de Gauss. Nós vamos lembrar que φ é igual à integral de E escalar dA. Portanto, a lei de Gauss fica ε0 integral na superfície fechada de E escalar dA igual a Q envolvida. Essa é a nossa lei de Gauss. Então vamos fazer algumas considerações. A carga envolvida é a soma algébrica de todas as cargas positivas e negativas envolvidas pela superfície gaussiana. Então a carga envolvida é qualquer coisa que esteja aqui dentro da superfície gaussiana. Ela pode ser positiva, negativa ou nula. Nessa conta a gente sempre vai incluir o sinal da carga envolvida. Logo, se carga envolvida é maior que zero, todo o fluxo vai para fora. E se carga envolvida é menor que zero, o fluxo vai para dentro. Em relação ao campo elétrico, o campo elétrico ele não considera só o que está dentro da superfície gaussiana. O campo elétrico ele relaciona também qualquer coisa que esteja ao redor da superfície gaussiana. Então ele considera todas as cargas. Considera todas as cargas. Vamos analisar um sistema que tenha duas cargas, uma positiva, uma negativa. E nesse sistema eu tenho linhas que correm da carga positiva para a negativa e linhas que entram na carga negativa por consequência. O importante é saber que cargas negativas o campo é para dentro, cargas positivas o campo é para fora. Vamos desenhar algumas superfícies gaussianas aqui. Uma delas eu vou fazer aqui, uma delas eu vou fazer aqui, outra aqui e uma total envolvendo todo esse sistema aqui. Eu vou chamar essa daqui de S1, S2, S3 e S4. Então vamos avaliar S1. Em S1, o campo elétrico ele aponta para fora. Então, o fluxo é positivo, que a envolvida também é positiva. Em S2, o que acontece? Nós temos que todas as linhas que entram em S2 saem de S2. Então, o fluxo ele vai ser zero. Porque nós já vimos vários exemplos de que quando você não tem uma carga interna e você vê que o fluxo entra e sai da superfície, ele vai ser zero. Em S3, nós temos que o campo elétrico aponta para dentro. Logo, o fluxo é negativo, igual a carga. Então, a carga também é negativa. Agora, se nós olharmos finalmente S4, a carga total envolvida é nula, já que essas duas cargas têm o mesmo valor absoluto. Então, o fluxo aqui também é zero. Tudo que entra aqui dentro dessa superfície sai. Esse é o importante da lei de Gauss. Você conseguir entender como que funcionam as cargas envolvidas, já que quando você faz a soma de tudo, você pode ter, mesmo com cargas dentro da superfície gaussiana, você pode ter fluxo nulo.